Tá. Nós vamos mostrar também ali a formação do PIB do município de Silva Jardim, onde se vê que a agricultura tem uma participação de 5% na formação desse PIB. Já já a gente vai encontrar a tela ali, depois vem indústria, comércio, e outros serviços, como é mais ou menos em todo o estado. Alguns municípios têm essa formação da economia mais ligada à agricultura. Nós temos aí no limite Sumidouro, a agricultura é 5% da economia de Silva Jardim. Depois da agricultura vem a indústria com 11%, a administração pública, como nós já tínhamos verificado, 49,2% da economia, e outros serviços, 34,9%. O que eu queria falar sobre o peso de determinado setor econômico, Zerão, é que às vezes a gente não dá conta desse paizão que a gente tem, que apenas uma empresa brasileira, uma só, é maior que todo o PIB da Argentina, com todo o trigo, com todo o milho, com toda a soja, com o Hereford, com a verdinha, ambos preto e branco, Todo o PIB da Argentina cabe dentro da Petrobras. E a Petrobras está no Rio de Janeiro. Isso traz um fenômeno econômico e social muito expressivo, porque os demais setores da economia, a chamada febre holandesa, somem diante de uma atividade econômica de tanto volume, de tanta expressão econômica. Isso não quer dizer que os outros setores da economia não sejam igualmente extremamente importantes. No caso da agricultura, e não estou puxando brasa para minha sardinha, não, a agricultura tem uma função no estado do Rio e para Silva Jardim fundamental, que é a possibilidade de preservação do meio ambiente a custo zero, e a garantia do abastecimento de água e de um ambiente minimamente favorável para o estado do Rio de Janeiro, que vai sofrer impactos econômicos inestimáveis hoje quase, com Comperj, com outros investimentos que estão sendo feitos. É lógico que essa região está não condenada, está predestinada a integrar essa nova economia do estado do Rio de Janeiro, que vai modificar o cenário fundamentalmente. Bom, então, prefeito e amigos, o que eu queria conclamar aos senhores é para que nós pudéssemos, lá no sindicato, na cooperativa, na associação, essas informações estão à disposição. Hoje a internet é uma ferramenta fabulosa para que a gente saiba o que é que vai fazer. Porque todos nós somos muito deficientes. A gente anda essas câmaras todas no interior, o nível dos nossos políticos é igual ao nível da sociedade. Então, se as pessoas que têm o privilégio de conhecer um pouco mais, ou de serem proprietários, ou de serem empresários, têm obrigação, pelo direito de falar alguma coisa e continuar falando, de conhecer o seu estado, de conhecer o seu município, de saber qual a maneira de efetivamente participar dessa sociedade. Eu estou mostrando um quadro ali, prefeito, e acho que é o grande desafio da nossa sociedade, que reproduz basicamente o que é a divisão clássica do poder desde a Grécia e da Roma antiga, quando ainda o povo se manifestava na ágora, nas praças, como nós estamos fazendo aqui hoje, não era ainda pela organização de voto, nem nada disso, mas é o poder executivo, judiciário, legislativo, colocamos ali as Forças Armadas também, que é a síntese do Estado de Direito democrático, onde nós, cidadãos, renunciamos ao direito da violência em nome do Estado. Todos nós, ninguém está aqui com pistola na cinta, nem nada disso, porque nós todos delegamos ao Estado
a responsabilidade por prover a segurança, principalmente a segurança jurídica dos contratos, a segurança do direito de propriedade, a segurança do direito de herança e todos os direitos e obrigações que todo cidadão há de ter para conseguir viver em sociedade. O primeiro princípio é esse, é da renúncia à violência própria. Só quem tem o monopólio da violência é o Estado. Depois a sociedade civil organizada, que somos nós que estamos aqui hoje, né, em sindicatos, cooperativas, universidades, escola, igrejas, clubes de serviço, maçonaria, e vai afora. E, logo abaixo disso, como base para tudo isso, a sociedade civil, né, livre, com direito de iniciativa e o direito também, como princípio, de praticar todos os atos que a lei não proíba. O cidadão tem essa liberdade de empreender, de criar, de negociar, de trocar, de vender, de comprar, de alugar, desde que a lei não disponha ao contrário. Todos podem ter o direito da livre iniciativa. E qual é o fenômeno, Zelão, que nós estamos enfrentando hoje e que a sociedade precisa compreender, independente do tamanho do município? É que essa forma clássica de poder, no mundo moderno, com a complexidade da população, nós estamos aí em plena Copa do Mundo, né? E eu lembro aos mais velhos como eu, que já são avós, a Copa do Mundo de 70 falava em 90 milhões em ação para frente o Brasil, né? Nós estamos 40 anos depois falando de 195 milhões de brasileiros, né, em apenas 40 anos, e que essa proporção continuará independente da redução da demografia, do crescimento da demografia, da redução do tamanho das famílias, mas ainda assim 1,2% de crescimento ao ano, sobre uma base de 195 milhões de habitantes, nós estamos falando de praticamente 2 milhões de brasileiros por ano a mais nesse país, para comer, para vestir, para ter educação, segurança, justiça, enfim, transporte coletivo. São desafios que essa estrutura clássica de poder visivelmente não dá mais conta. A maioria dos ministérios, né, tem também suas redes de ONGs que agem em nome dele, fazendo as mais difíceis também, mas as mais diversas ações de políticas públicas. Porque o poder público, como teve que terceirizar, por exemplo, eu me lembro da minha época de menino, o DNR era uma instituição. Eu me lembro que a gente saía do sítio esperar meu pai, que vinha de carro pela Rio Petrópolis, em frente à garagem do DNR, ali perto do Quitandinha. Não tem mais isso. Hoje o Estado contrata, terceiriza para as grandes empreiteiras, todo tipo de serviço possível e imaginável, inclusive nas relações de trabalho, com a terceirização, enfim, uma série de outras formas de relações. O que se passa com isso? E qual é o grande problema? É que esses conselhos dos quais nós estamos falando, no caso do município, têm essas políticas públicas ligadas a uma ponta lá em Brasília, no Ministério. Quem determina esses programas é um ministério lá em Brasília. No caso do Conselho de Educação, o Ministério da Educação. No caso do Conselho de Desenvolvimento Rural, o Ministério da Agricultura ou o Ministério do Desenvolvimento Agrário, e vai afora. E a forma de participação nesses conselhos também é burocratizada. Muitos deles têm regulamentos. É preciso o conselheiro entender qual é a forma de ação que ele tenha naquele conselho para ir tirar lá de Brasília, dessa ficção chamada União Federal, esses programas poderem chegar aqui no município com eficiência, com capacidade de atrair investimento para o município. E a gente não pode depender só do poder público
para organizar tudo isso. A gente precisa saber correr atrás disso. Muito bem. Nós temos também uma visão aí mais estratégica que depende muito também de um equilíbrio muito sofisticado. E eu peço desculpa de estar trazendo esse assunto com mais detalhe, mas queria aproveitar a presença do Zelão aqui para a gente até depois receber uma crítica, Zelão, se é isso mesmo ou se nós estamos imaginando outras coisas que não são devidas. Mas, basicamente, ninguém desconhece que o Brasil tem hoje um ciclo virtuoso porque nós temos governos de coalizão. Não é? Todos sabem que o PT esbarrou num teto de 30%. Para governar, não é? Para ter efetiva governança, é preciso fazer alianças, é preciso fazer coalizão. E aí precisa do PMDB, precisa de vários outros partidos, para criar maioria. Não é? Isso traz um equilíbrio entre... Eu botei ali embaixo, vocês talvez não estejam vendo, eu botei uma balança ali, ó, o centro, a esquerda e a direita. Isso traz um certo equilíbrio que hoje nos permite a ter um conforto muito grande de não ter mais receios da candidata do atual governo vencer as eleições ou o candidato de oposição vencê-las. Não é? Porque a sociedade se organizou de tal maneira que não é possível, autoritariamente ou de uma maneira mais coercitiva, né, levar o país para a esquerda ou para a direita. A virtude, como os filósofos afirmam, está no centro, está no meio. Né? E é isso que está acontecendo com o Brasil. E é preciso a gente entender isso, porque essa proposta desses conselhos que geram as ONGs, que geram as OCIPs, que geram os movimentos sociais, até mesmo como o MST, enfim, numa proposta, com toda a franqueza, marxista, é que essa estrutura, lá no limite, lá na utopia, lá no ideal, substitua a própria estrutura do Estado, criando o autogoverno ou a ausência de governo que o marxismo prega. Né? E isso é perigoso para nós.